Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, o seguinte: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Meu irmão, minha irmã, nós caminhamos pelas ruas de uma geração que nunca desliga, que nunca se desconecta. O som dos passos apressados mistura-se ao bip incessante das notificações que chegam nos celulares em nossos bolsos, criando assim uma sinfonia de distração que ecoa 24 horas por dia sobre todos nós. O homem moderno construiu um monumento à sua própria capacidade, ou seja, ergueu arranha-céus que tocam as nuvens, conectou o globo em frações de segundos por meio de cabos submarinos e colocou o conhecimento de milênios na palma de uma mão. Curiosamente, quanto mais o ser humano acumula dados, mais ele parece perder o significado de sua própria existência. É algo assim, é até um paradoxo, né? Soa como um paradoxo, mas é algo muito intrigante. Nós vivemos esse paradoxo de uma sociedade profundamente informada, porém completamente alienada. Uma geração que sabe exatamente como as coisas funcionam, mas não faz a menor ideia de para onde está caminhando. No meio desse turbilhão de ruídos, onde as telas clamam pela nossa atenção e a velocidade é tratada como a maior das virtudes, a alma humana vai aos poucos, paulatinamente, se esvaziando. Sim, tornando-se uma casca brilhante por fora, porém oca por dentro. É nesse cenário de agitação extrema que a palavra de Deus ecoa com uma precisão cirúrgica, rasgando o véu do nosso orgulho e nos convidando a parar, para enxergar o óbvio que a nossa pressa insiste em ocultar. Essa alienação contemporânea, ela ganha contornos ainda mais graves quando nós percebemos, quando nós constatamos que a sociedade inverteu os valores mais fundamentais da vida. E aí estabeleceu uma ditadura onde o ter importa infinitamente mais do que o ser. O valor de uma pessoa passou a ser mensurado pelo tamanho do seu patrimônio, pela marca impressa em suas roupas, pelo modelo do carro ou o ano de fabricação do carro que ele conduz, ou pelo número de pessoas que o aplaudem virtualmente. Criou-se, eu diria, a ilusão de que a dignidade humana é algo que se compra e não algo que se carrega na identidade de ser imagem e semelhança do Criador. Essa busca frenética por acumular coisas, por garantir estabilidade financeira e por ostentar conquistas visíveis tem gerado uma massa de homens e mulheres exaustos, cansados, sobrecarregados, que vencem, ou melhor, que vendem sua saúde, vendem o seu tempo e até mesmo suas famílias para comprar o que não precisam, a fim de impressionar quem não conhece. A teologia profunda nos ensina que essa fome insaciável de consumo nada mais é do que um sistema de um estômago espiritual vazio.
O homem tenta preencher o abismo infinito que há dentro de si com coisas finitas, resultando assim em uma frustração, e uma frustração, eu diria, crônica. No entanto, esse texto bíblico, do apóstolo Paulo aos Coríntios, nos confronta com uma realidade implacável. O intelecto humano, com toda a sua sofisticação e ambição mercantilista, falhou miseravelmente na tarefa mais importante da existência humana, que é conhecer a Deus. Sim, conhecer a Deus. Esse é o mais importante. O mundo mergulhado em sua própria sabedoria acadêmica, filosófica, econômica, tateou no escuro e permaneceu cego para a realidade do invisível. Para compreendermos a profundidade desse mistério, nós precisamos olhar para o contraste definitivo que o apóstolo Paulo estabelece entre a inteligência humana e o conselho divino. Paulo, aqui nesse texto, Romanos 1, até eu indico você fazer uma leitura bem criteriosa. Ele afirma que, na perfeita sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Não tem como. Isso significa que Deus, de propósito, desenhou a realidade de modo que a mente humana, por mais brilhante e instruída que seja, jamais pudesse construir uma escada intelectual alta o suficiente para alcançar o trono do universo. É assim. A sabedoria dos homens baseia-se na lógica da autossuficiência, do mérito, do acúmulo e da força. Mas a mentalidade da nossa geração, para a mentalidade da nossa geração, o topo pertence aos mais aptos, aos mais ricos, aos mais espertos, não é assim? Mas a sabedoria de Deus opera em uma frequência completamente oposta à dos homens. Ela se revela na fraqueza, na dependência, no esvaziamento do eu, e na entrega total. Enquanto a humanidade gasta bilhões tentando encontrar respostas para as suas angústias nos laboratórios e nas mesas de negócios, Deus decide manifestar a sua resposta em uma colina rústica chamada Calvário, pendurando o Salvador do mundo, em uma cruz de madeira. Para o filósofo grego daquela época e para os tecnocratas modernos dos nossos dias, a ideia de um Deus que se faz homem, que sofre, que sangra e que morre para salvar criaturas rebeldes como nós é uma completa loucura. Pois é, para o raciocínio humano isso é loucura mesmo. É uma afronta à lógica do poder e do ter. Mas é exatamente nessa loucura que reside o plano mais brilhante do universo, ou seja, o esmagamento do orgulho humano, da soberba, para que somente a graça divina seja glorificada. Olha, diante dessa distância intransponível entre a nossa pequenez e a grandeza do Criador, surge então a necessidade absoluta e urgente de buscarmos a Deus e de desenvolvermos uma comunhão íntima e diária com Ele. Nós não podemos nos dar ao luxo de tratar a vida espiritual como um acessório de fim de semana ou como um calmante para os dias de ansiedade, de luta, dias de adversidades. No ambiente
no ambiente caótico em que nós estamos inseridos. Buscar a Deus é uma questão de sobrevivência. Sim, a agitação da nossa rotina funciona como uma anestesia que nos desliga da eternidade, fazendo-nos esquecer de que nós somos passageiros neste mundo. Se não houver, eu diria, um esforço, se não houver um esforço consciente e intencional e diário de nos retirarmos do barulho para entrarmos no secreto da oração, da reflexão na palavra, nós seremos engolidos pela correnteza dessa cultura vazia. Cultura agitada, porém vazia. Nós precisamos resgatar o valor do ser diante de Deus. No silêncio do quarto, despidos de nossos títulos, de nossos bens e das nossas máscaras sociais. O que sobra de nós é aquilo que realmente somos diante do Pai. Pois é exatamente nesse lugar de humildade, onde reconhecemos que a nossa sabedoria é como cinza e que os nossos tesouros terrenos são passageiros e que o Espírito Santo reconstrói a nossa verdadeira identidade. A comunhão com Deus, ela cura a nossa alienação, porque realinha o nosso coração com o ritmo da eternidade, desenvolvendo-nos a paz, que o mundo não consegue nos dar, e muito menos tirar. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, esse momento devocional não é apenas uma reflexão teórica, mas, sobretudo, um chamado ao despertamento de cada alma que nos escuta. Olhe ao seu redor e perceba o cansaço nos olhos de uma humanidade que corre sem parar, mas nunca chega a lugar nenhum, porque está correndo para longe da fonte da vida. Não permita que o brilho falso das riquezas e a agitação dos compromissos roubem o seu bem mais precioso, a sua intimidade com o Senhor. E lembre-se de que a sabedoria divina escolheu o caminho da simplicidade e da entrega. Quando o mundo exigir de você, acumule para ser alguém, responda esvaziando-se aos pés de Cristo. Quando a sociedade disser que o seu valor depende do que você tem, descanse na certeza de que o seu valor foi definido pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, como diz Isaías 55. Mergulhe na loucura da pregação, como diz Paulo, mas uma loucura que liberta, que transforma, que salva, e permita que a superioridade da sabedoria de Deus possa governar cada detalhe dos seus pensamentos, das suas escolhas, das suas decisões e do seu futuro. Somente assim, ancorados firmemente na eternidade, é que iremos conseguir andar na contramão de uma geração alienada, perdida, brilhando como luzeiros no meio da escuridão. Pensemos nisso, no amor de Cristo